Olá, alunos do ciclo 4 do Colégio Viver. Antes de começar essa videoaula, eu gostaria de ceder meus direitos de imagem para o Colégio Viver, para que ele use essa videoaula da forma como melhor lhe convier. E essa videoaula é um pouco diferente, ela não é uma videoaula de língua portuguesa. Esse aqui é um mini curso que eu, o professor Gabriel e a professora Lígia montamos para vocês, para ajudá-los a iniciar o processo de pesquisa da monografia desse ano. Os alunos aí do 8º ano, né, tendo pela primeira vez a oportunidade de se lançar nessa experiência, e os alunos do 9º ano que já tiveram alguma experiência no passado se aprofundarem, né, na qualidade da pesquisa que será feita este ano. Este mini curso ele será dado por meio de duas intervenções. Então, uma delas é essa videoaula gravada, que é uma aula mais expositiva, que eu vou ficar falando mais, apresentando aí um tema para debate, para reflexão de vocês, e uma videoaula ao vivo, em que a gente pretende participar, eu, o professor Gabriel e a professora Lígia, se a gente conseguir aí arranjar as nossas agendas. E da mesma forma que nessa videoaula gravada fico eu aqui falando, e você pode dar pausa e ir no banheiro, ou dar pausa e fazer um lanche, voltar, quer dizer, não há muito que você discutir. Na videoaula ao vivo é o oposto, aí lá eu pretendo ficar mais quieto, a professora Lígia, a professor Gabriel, e atender as dúvidas que forem geradas a partir desta videoaula gravada, do conteúdo apresentado nessa videoaula gravada. Então, a ideia é que vocês assumam o protagonismo dessa videoaula ao vivo, tragam as dúvidas que vocês tiverem, para que a gente possa ali, os professores, ajudá-los. Não se acanhem em fazer perguntas. Não existe pergunta ruim, não existe questão menos importante do que outra. E toda vez que você faz uma pergunta, levanta uma questão, essa questão pode ser de um colega de vocês também. Portanto, essa videoaula ao vivo ela vai funcionar muito bem se de fato vocês assumirem esse protagonismo, se de fato vocês conduzirem essa videoaula ao vivo. Portanto, será assim, uma videoaula gravada, uma videoaula ao vivo. A primeira videoaula ao vivo será dia 5 de maio, terça-feira, às 10 horas. Eu vou colocar aqui nessa atividade o link para que vocês possam acessar essa videoaula ao vivo. E também vou deixar aqui nessa atividade essa apresentação. Portanto, não se preocupem em ter que copiar. Eu sei que às vezes fica fora de foco, fica difícil de ler, mas não se preocupem com isso. Vocês podem consultar a apresentação aqui na atividade, podem até ouvir essa videoaula gravada e acompanhar a apresentação aberta aí numa outra aba do seu computador. Esse mini curso, também não se assustem, é mini mesmo, ele vai ter 3 aulas gravadas, portanto 3 videoaulas gravadas e 3 videoaulas ao vivo. Essa primeira videoaula é a apresentação desse mini curso. Também vou falar sobre a importância de manter um diário de pesquisa e também um assunto que é dos mais complexos, dos mais difíceis, assim, complexo não, mas difícil mesmo, que é tomar decisão sobre o tema. Qual tema que você vai se debruçar? Qual tema será escolhido para que você se aprofunde, para que você escreva a respeito, para que você pesquise a respeito, né? Então esse é o tema da videoaula gravada de hoje. A próxima aula a gente vai discutir sobre as questões da pesquisa e o formato da pesquisa, ou seja, quais as minhas perguntas de pesquisa, como é que a gente estabelece as perguntas de pesquisa a partir do tema que foi escolhido e como é que de fato a gente escreve, registra a nossa pesquisa, né? Um gênero monografia ele tem variáveis comuns em todos eles. Sem querer dar spoiler, mas existe uma introdução, existe um resumo, existe a bibliografia, existe o desenvolvimento do trabalho, os capítulos,
existem noções aí de configuração do texto, né? Letra, espaço, isso tudo a gente vai discutir na próxima aula gravada e, por fim, a última videoaula gravada será sobre metodologias. Então, assim, não existe uma metodologia só. A metodologia, ela precisa se adequar ao tema que você quer desenvolver, às questões de pesquisa que você quer esmiuçar. Então, por último, no final, a gente vai ter essa videoaula gravada, essa videoaula ao vivo para a gente discutir as metodologias de pesquisa em função já dos temas que vocês deverão ter escolhido. Mas, entrando na aula de hoje, vamos falar primeiro do diário de pesquisa. Mas antes de falar de diário de pesquisa, vamos pensar um pouquinho no que seria um diário pessoal. Um diário pessoal é um gênero textual também, em que a gente registra as coisas mais relevantes que a gente viveu durante o dia, né? Então, assim, o que você fez, o que você falou, o que você comeu, como coisas, são as coisas mais objetivas, assim, como também coisas mais subjetivas, do tipo, o que eu senti naquele momento, o que eu imaginei, o que eu não disse, mas gostaria de ter dito, quais são as minhas angústias, os meus sofrimentos, as minhas conquistas, as minhas descobertas. Isso tudo a gente registra num diário pessoal. Mas o diário de pesquisa, ele é muito parecido na forma como de um diário pessoal, mas ele se difere no tema, no recorte do conteúdo que eu vou colocar ali. E é muito fácil, se você entende o que é um diário pessoal, é muito fácil para você entender o que é um diário de pesquisa. Um diário de pesquisa é onde eu registro as questões do desenvolvimento da minha pesquisa. Então, eu posso ter uma ideia boa aqui agora de um assunto que eu quero abordar dentro da minha pesquisa, então eu vou lá e anoto no meu diário, ponho lá a data, escrevo aquela informação que me veio. Ou às vezes um professor dá uma dica de uma bibliografia que você poderia consultar, então você anota no diário de pesquisa. E por que a gente faz isso? Porque a nossa memória é muito falha, a gente não consegue guardar tudo que a gente pensa, tudo que a gente cria, tudo que a gente reflete, né? Por isso que a gente precisa anotar. Anotar essas coisas vai facilitar muito a vida de vocês, vai facilitar muito a condução da pesquisa de vocês, porque não só você, quando tiver um momento de dúvida, vai poder resgatar esse registro para ver se alguma coisa desperta em você, como você também pode usar essas anotações para compartilhar com o seu orientador na hora que vocês tiverem ali um momento de orientação. Então você vai poder dizer para ele aonde você está tendo dificuldade. Quantas vezes já aconteceu comigo de eu ir para uma conversa, tratar sobre alguma questão com alguém, e depois que eu saio dessa conversa eu me dou conta de que eu poderia ter dito, que eu deveria ter dito alguma coisa que eu me esqueci. Se você tem um diário de pesquisa, a chance disso acontecer fica muito menor. Então fica aí, olha... Bom, o diário de pesquisa não é um trabalho que você vai apresentar no final junto com a sua escrita, junto com a sua redação, junto com a sua monografia. Ele é meramente organizativo, ele serve para organizar o seu trabalho, ele é uma ferramenta de pesquisa. Então, da mesma forma que você tem o computador como uma ferramenta em que você escreve a sua redação, da mesma forma que você tem um caderno onde você faz anotações, é uma ferramenta, a caneta, o diário de pesquisa também é uma ferramenta organizativa. Então você pode criar, por exemplo, uma pasta dentro do seu computador, se você tiver do seu Note, falando monografia, e dentro dessa pasta é um arquivo só para abastecer, só para servir como o seu diário. Mas só no computador? Não, você pode pegar um caderninho específico para essa finalidade e ir lá fazendo seus registros. Enfim, né? Essa organização certamente vai te ajudar muito na produção do seu texto. Confia em mim, queridos. Isso é
serve para facilitar a vida de vocês e não o contrário. Acreditem em mim, fé e vamos junto, porque essa ferramenta vai te ajudar de um jeito que você não consegue nem imaginar. Eu deixei aqui um exemplo de um diário de pesquisa de uma aluna um pouquinho mais velha do que vocês, tal da Luciana, né? E aí vocês depois deem uma lida, vocês vão ver que é um texto bem informal, é uma coisa bem tranquila, sem grandes exigências gramaticais ou textuais, porque é um texto para você ler. Você no diário escreve para si mesmo, não escreve para alguém. Então, as questões aí textuais, né, de gramática, de pontuação, não são tão relevantes, percebe? É um texto informal, é um texto que você pode escrever livremente, sem grandes preocupações gramaticais, por exemplo, desde que você consiga entender o que você escreveu depois de um tempo. Então fica a dica aí do diário de pesquisa, ninguém vai cobrar que vocês façam isso de fato, mas certamente isso vai facilitar a vida de vocês. A escolha do tema, mudando de tópico agora, falamos de diário de pesquisa e agora vamos entrar no assunto da escolha do tema, um momentinho esplendoroso da pesquisa, um momentinho que você vai escolher algum assunto para se debruçar, para se aprofundar. Vamos ver aqui o que as autoras de um livro que eu vou apresentar na bibliografia falam a respeito da escolha do tema. O tema é um tópico específico de uma área temática mais ampla, que pode ser objeto de uma investigação. Investigação essa que poderá auxiliar outras pessoas a compreendê-lo melhor, ou mudar seu ponto de vista sobre ele. Então, perceba, para a gente entender esse parágrafo, a gente precisa entender o que é um tópico específico e o que é, sobretudo, uma área temática mais ampla. Então, por exemplo, eu gosto de futebol, quero falar de futebol. Futebol é essa área temática mais ampla. E aí o tema que eu vou escolher para dentro dessa área temática mais ampla o tópico, né, o recorte que eu vou fazer dessa área mais ampla que vai definir meu tema. Então, por exemplo, eu posso falar sobre... Eu vou dar os exemplos mais tarde um pouco, mas no momento, até aqui, o que eu gostaria que vocês entendessem é que existe uma área mais ampla e existe um recorte dentro dessa área mais ampla. Então eu posso falar, educação é uma área ampla. Dentro de educação tem infinitas possibilidades de recorte que eu posso fazer, que seriam os temas. Eu gosto de direitos humanos. Direitos humanos é um tema amplo, mas dentro desse tema eu posso estabelecer tópicos mais específicos. Agora, não pode ser o tema nem tão amplo, porque senão você não vai dar conta de todas as questões que envolvem esse tema, né? Se eu fosse fazer, por exemplo, um doutorado, que é uma pesquisa que leva pelo menos 5 anos para fazer, eu não conseguiria fazer se eu abordasse uma área temática mais ampla, como futebol. Eu não vou dar conta de falar tudo sobre futebol e nem em 5 anos, quanto menos em alguns meses que a gente tem para trabalhar a monografia. Mas também não pode ser uma coisa muito específica, do tipo assim, as regras do futebol. As regras do futebol, qual é a questão que me surge? Quer dizer, é uma coisa mais consultiva, você vai lá e estão lá as regras do futebol. Então, não se adequa a um tema, porque ele é muito restrito. Que tipo de contribuição você vai dar para as pessoas com um tema tão específico, né? Um tema que a pessoa pode ir lá e acessar em qualquer lugar. Qual é a reflexão que você fez a respeito disso? Bom, se você fez uma reflexão, a gente pode até discutir as regras do futebol e a gente vai ver isso no próximo slide, esse aqui. Então, veja aqui, olha, exemplos de temas. Desses temas aqui apresentados, qual que você acha que é mais adequado em função disso que eu acabei de colocar? Pensando que nesse caso aqui específico desse exemplo, a grande área de conhecimento, aí, a área mais ampla, seria literatura. Então eu escolhi, quero falar sobre literatura.
Dentro de literatura dessa área mais ampla, qual o tema que eu vou selecionar? Poderia ser a literatura brasileira do século XVII ao século XX? O que você acha? O uso do portanto em Dom Casmurro? O que você acha desse tema? Ou o perfil psicológico da mulher em Dom Casmurro? Ou o perfil psicológico de Capitu, personagem do livro Dom Casmurro, em Dom Casmurro? Pensa aí, qual dessas 4 você acha que seria mais adequado escolher como tema se você tivesse pensado na grande área e na área mais ampla do conhecimento, literatura? Já escolheu? Já? Se não escolheu, escolhe rápido. Chuta. Foi? Tá aqui. Gente, literatura brasileira do século XVII ao século XX, impossível de trabalhar. Imagina ter que abordar todas as obras, autores, períodos, impossível, catastrófico. Você não dá conta de se aprofundar o suficiente desse tema para que ele tenha uma relevância científica. Ao mesmo tempo, estudar o uso do portanto em uma obra literária para discutir literatura é tão específico que também não provoca uma curiosidade científica que alimente uma pesquisa, por menor que seja. Eu fico aqui pensando, se fosse assim o tema, a grande área fosse linguística, talvez esse tema se adequasse, mas não é o caso, porque a área ampla de conhecimento que eu escolhi aqui foi literatura. Agora, o perfil psicológico da mulher em Dom Casmurro e o perfil psicológico de Capitu em Dom Casmurro parecem temas mais limitados, mais restritos, um recorte com um contorno mais claro e que ainda dá margem para muita discussão. E talvez dê para adequar ao tempo que eu vou ter para me dedicar a essa pesquisa, a construir um documento sólido, né, pertinente. Outro exemplo, falei sobre futebol. Então, qual tema você acha mais apropriado para um estudo sobre futebol? O impacto social do futebol de várzea em Cotia. O impacto do VAR na vida dos árbitros de futebol. A história do futebol. As regras do futebol. E eu vou ter que dar uma pausa aqui porque meu computador está acabando a bateria. Fica aí, é um corte e eu já volto. Espera aí.